Capítulo 8. A mulher sábia resguarda sua sexualidade. Numa sociedade em que o casamento gay e a prática de pedofilia são tidos como corretos, é difícil acreditar que adultério seja ainda ilegal em alguns estados da América do Norte. No livro das leis do estado de Minnesota, encontramos o seguinte: quando a mulher casada tem relação sexual com um homem que não seja o seu marido, seja casado ou não, ambos são culpados de adultério e devem ser sentenciados à prisão por 1 ano ou ao pagamento de fiança correspondente a $3.000 ou ambos. A razão por que nós americanos não temos ciência de uma lei como esta é porque não nos obrigam a cumpri-la. Ela é usada primeiramente como meio de negociação em assentamentos de divórcio. Mas o que importa para nós não é tanto o que o livro da lei diz sobre a prática sexual, mas o que a palavra de Deus diz. Sexo é um tema amplo em Provérbios. A intenção original dessa educação sexual era instruir jovens rapazes sobre qual tipo de mulher escolher e qual tipo evitar. Mesmo que estes provérbios tenham sido escritos originalmente para homens, nós mulheres podemos aprender muito com eles também. Primeiramente, ao considerarmos o ensino de provérbios sobre a diferença entre as boas moças e as que não são tão boas, podemos examinar nosso coração, a fim de assegurarmos-nos de que somos o tipo correto. Em segundo lugar, por vivermos numa sociedade onde as mulheres têm liberdade como em nenhum outro tempo da história, o conselho de provérbios sobre do que devemos nos guardar hoje não é aplicável apenas aos homens. No tempo em que Provérbios foi escrito, as mulheres não eram independentes como são agora. Em geral, elas iam da casa de seus pais para a casa do marido sem experimentar as estações intermediárias, como fazem as mulheres jovens de hoje, com a oportunidade de morarem sozinhas. Além disso, as consequências para o pecado sexual no antigo Israel eram muito mais terríveis do que são hoje, o que servia como um impedimento. Portanto, apesar de gozar de uma maior independência agora, com essa liberdade vem mais oportunidade para tentação e pecado sexual. Ao nos aprofundarmos no conhecimento de tudo o que Provérbios tem a dizer sobre o assunto, perguntemos a nós mesmas como podemos ser o tipo de mulher que os jovens rapazes leitores de Provérbios eram aconselhados a procurar. Também desejamos nos tornar sábias para lidar com as nossas próprias tentações quando se trata de sexo e para entendermos onde e quando elas surgem e como dominá-las. Por que o sexo fora do casamento é tão ruim? O pecado sexual, como todos os outros pecados, surge no coração e pode se demonstrar em ações e contaminar nossos pensamentos, palavras e atos. A insensata permite que a imoralidade escondida em seu coração se mostre em pecados sexuais. Mas o pecado sexual é realmente tão ruim? Essa pergunta atinge todo mundo em algum momento, e não apenas incrédulos. Afinal, incrédulos não são os únicos a terem casos extraconjugais e a questionar a legitimidade do casamento unicamente heterossexual. Há cristãos professos vivendo em pecado sexual que têm feito essa pergunta e respondido negativamente. Mas isso é ruim, muito ruim. Primeiro, é uma violação da ordem de criação de Deus. Deus não designou o casamento apenas para os crentes. Ele estabeleceu isso no momento da criação, para todas as pessoas. O casamento, a união de um homem e uma mulher em compromisso para toda a vida, foi estabelecido por Deus para a humanidade em geral. Especificamente para os crentes, há algo sobre o pecado sexual que viola nossa união com Cristo, como podemos ver em uma passagem escrita por Paulo aos Coríntios. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não.
Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios 6, 13 e 17. De maneira sobrenatural, nos tornamos um com quem temos relação sexual. E Paulo está dizendo que este tornar-se um é mais do que apenas uma união física. Há um componente espiritual também. As consequências do pecado sexual comprovam isso. Considere o fato de que o pecado sexual é destrutivo, de uma forma ou de outra, fisicamente, relacionalmente e sempre espiritualmente. Como vimos anteriormente, Paulo deixa claro em Romanos 1 que pecados sexuais surgem de corações que rejeitam a Deus. E aqueles que não rejeitam este pecado tornam-se mais perversos em seus desejos sexuais. Isso leva a uma insanidade espiritual. O pecado sexual também é ruim porque impede o nosso processo de santificação. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. Em lugar nenhum da Bíblia lemos que sexo é correto quando se ama muito alguém. Nem encontramos passagens que se refiram à frequente pergunta: até onde posso chegar antes que se torne pecado? Fazer essa pergunta é revelar um coração dividido, pois um coração íntegro não pensa assim de forma alguma. Um coração íntegro pergunta: como posso ser mais santa? Provérbios 5 e 7 advertem jovens rapazes suscetíveis a não se deixarem seduzir por um certo tipo de mulher. Ela é perigosa, apesar de que seu perigo se esconde sob mentiras encantadoras. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Provérbios 5, 3. Em outras palavras, ela sabe como estimular um homem e não tem escrúpulos em perseguir o homem que deseja. Nós podemos ficar lisonjeados quando alguém nos acha atraente, e o diabo sabe que este tipo de apelo para nosso ego é enorme. A tentação para o pecado sexual com frequência vai nos atingir, sejamos homens ou mulheres, tocando nosso ego, e há terríveis consequências para os que cedem. Perda da honra, Provérbios 5, 9. Fruto do trabalho usado por outros, Provérbios 5, 10. Perda da força e do caráter, Provérbios 7, 22 e 23, Provérbios 7, 26. Consequências físicas contínuas, Provérbios 5, 11. Remorso, Provérbios 5, 12 a 14. Morte, Provérbios 7, 26 e 27. Julgamento divino, Provérbios 5, 21. Sim, o pecado sexual é realmente muito ruim. A mulher imoral. Referências de caráter sobre a mulher imoral, também chamada de mulher proibida e de adúltera, são encontradas em Provérbios, e há 2 grandes seções no livro que fornecem uma ilustração mais completa. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dês a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia.
e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Provérbios 5, 3 a 14. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está na rua, ora está nas praças, espreitando por todos os cantos. Apaixonou-se dele e o beijou, e de cara imprudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro, a buscar-te e te achei. Já cobri as colchas à minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã, gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo o saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. Provérbios 7, 6 a 21. Olhar detalhadamente a mulher imoral de Provérbios nos ensina muito sobre o nosso próprio coração. Provavelmente descobriremos que temos mais em comum com ela do que gostaríamos de acreditar. Primeiro, descobrimos que ela é uma mulher inquieta. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Provérbios 7, 11. A mulher inquieta está sempre procurando algo diferente daquilo que já tem. Ela quer algo que acredita que Deus não providenciou. Nós a vemos na mulher solteira que está desesperada por um marido e na casada que quer um marido diferente ou um casamento mais perfeito. Qualquer que seja a situação, podemos ter certeza de estarmos inquietas sempre que pensamos: Deus não fez o certo comigo, então eu vou atrás do que quero. Não, nós não dizemos isso exatamente dessa forma, mas seja como for que nos expressamos, estamos fazendo assim sempre que buscamos satisfação da nossa própria maneira e com nossos próprios meios. A segunda coisa que notamos sobre esta mulher é que ela inflama sua luxúria. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã, gozemos amores. Provérbios 7, 18. Geralmente a luxúria é atribuída aos homens, mas isso não é correto. Lascívia não é uma característica do gênero, é uma característica da oportunidade. Homens e mulheres expostos ou que se expõem a estímulo sexual vão ceder à luxúria, e se alimentarmos pensamentos e desejos lascivos, logo eles vão se tornar atos abertos de imoralidade. Em terceiro, Provérbios revela que a mulher imoral procura enredar quem ou o que ela quer com seu discurso. Os jovens são aconselhados a abraçar a sabedoria para que não sejam vítimas da mulher adúltera que lisonjeia com palavras. Provérbios 2,16. Esta mulher não tem escrúpulos na tentativa de atrair e chamar a atenção dos maridos de outras mulheres. Talvez você já tenha sentido ciúme porque outra mulher, de alguma forma, chamou a atenção de seu marido. É uma sensação horrível. Mas será que também não somos culpadas de fazer a mesma coisa? Podemos fazer isso sem que percebamos. Isso pode ser um perigo potencial no ambiente de escritório, onde homens e mulheres trabalham lado a lado e passam mais tempo conversando com seus colegas de trabalho do que com seus cônjuges. Para as mulheres que trabalham, temos cuidado com o que fazemos com tal proximidade? É de se esperar que conscientemente evitemos flertar com nossos colegas de trabalho casados,
Mas será que fazemos tudo o que está ao nosso alcance para proteger nossos colegas casados da tentação? Brincadeiras no trabalho podem ser uma forma de tropeço, assim como discussões sobre nossa vida pessoal ou sobre a deles. Trabalhar em conjunto traz a experiência de união, e é natural que surjam amizades. Por causa disso, devemos guardar ainda mais nossas palavras no trabalho. A que lisonjeia com palavras, de Provérbios 2,16, é talvez melhor entendida como palavras de lisonja. Como mencionamos anteriormente, este é o tipo de conversa a que todo mundo, tanto mulheres como homens, estão suscetíveis, pois os lisonjeiros apontam suas palavras diretamente para as perceptíveis fraquezas dos outros. Os lisonjeiros estão sempre em busca de algo daqueles a quem lisonjeiam, e se não estivermos encontrando satisfação na provisão de Deus e no próprio Deus, as palavras do lisonjeador podem se tornar a armadilha para o pecado sexual. E você? Você é suscetível à lisonja de um homem com quem não é casada? É provável que sejamos suscetíveis à lisonja de homens não disponíveis, se suas palavras nos atingirem numa área de fraqueza ou decepção pessoal, ou numa área onde temos sido desiludidas por nosso marido. A mulher imoral também é caracterizada por uma recusa em pensar seriamente sobre a vida. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Provérbios 5, 6. O provérbio não está dizendo que aqueles que têm uma personalidade extrovertida estão mais inclinados à imoralidade, mas está fazendo um vínculo entre imoralidade e a mulher que evita usar sua mente. O senso geral é que seus caminhos são inconstantes e incertos, a fim de evitar o pensamento sério, escreve Derek Kidner. Há coisas que são difíceis de pensar, perdas dolorosas e decisões difíceis que precisamos fazer, e dificuldades que parecem nunca mudar. E o trabalho árduo da vida diária às vezes pode ser esmagador. Mas a mulher sábia, aquela que vive em humilde confiança em Deus, é capaz de enfrentar a realidade com contentamento e descobrir mais facetas do bom caráter de Deus ao longo do caminho. Aquelas que recusam-se a lutar com as coisas difíceis da vida estão rejeitando a Deus e neste processo se voltam para um Deus feito por elas mesmas, que serve como meio de escape das dificuldades. O prazer sexual é um escape comum. É só perguntar a alguém que já enganou seu cônjuge durante um período difícil do casamento. Ou pergunte à moça solteira de 20 e alguns anos que foi abandonada por seu pai durante a infância e que já dormiu com mais homens do que pode contar. Ou pergunte ao viciado em pornografia, cujo vício começou quando navegava na internet para fugir da solidão. Estes não estão ponderando a vereda da vida e seus caminhos são errantes. Também vemos que as atitudes imorais da mulher descrita em Provérbios são realizadas no escuro. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Provérbios 7, 6-9. O comportamento imoral é realizado no escuro. Em outras palavras, há sempre uma natureza secreta para ele. Aqui está uma área onde o autoexame não deveria ser muito difícil. Qualquer encontro ou atividade que sentimos que precisamos esconder ou sobre o qual precisamos prevaricar, ainda que um pouco, provavelmente não é bom. Se alguma coisa é honrável e correta, a luz pode brilhar sobre ela com força total em nossos corações. Qualquer reticência a ser revelada é um sinal de que algo está errado. Então, como evitarmos nos tornar como ela? Ou se percebemos que já nos parecemos com ela, como podemos mudar? Primeiro, podemos aprender a reconhecer o que atrai nosso coração à tentação. Para alguns de nós é o desejo de ser querida ou de ser vista como atraente, a lascívia.
Nossa tentação pode não ser tanto o próprio sexo, mas o querer ser considerada um estímulo para outros. Para os outros entre nós, entretanto, é apenas a luxúria habitual, e a tática para evitá-la aqui é simples: não faça. Não pense nisso, não fantasie. A tentação pode vir aos outros através de um forte desejo de escapar de uma realidade diária desconfortável e brincar com algo moralmente suspeito parece um modo razoável de lidar com a tentação, até que a situação melhore. O que pode nos fazer tropeçar aqui é a tentação, a mentira de se escapar por meio de um flerte ilícito ou conversa, ou namorico é seguro, porque ninguém vai saber. É exatamente isso que a mulher imoral de Provérbios 7 disse a si mesma. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã, gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Provérbios 7, 18 e 19. Devemos ficar atentas para aquilo que nos agrada, oferecendo solução imediata, discretamente, numa área particular de nossa vida, nos enganando, acreditando que não vai prejudicar nenhuma outra área. Com certeza vai prejudicar muito mais do que simplesmente uma ou duas áreas. Também podemos evitar nos tornarmos como a mulher imoral de Provérbios, reconhecendo o poder do pecado sexual. Há uma sabedoria valiosa neste reconhecimento, que não precisa acontecer e esperamos que não tenha que acontecer por experiência própria. É preciso apenas disposição em aceitar a realidade do quão abominável o pecado é e que nesta vida nunca o superaremos. Porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. Provérbios 7, 26. Em nosso meio, há aqueles que não conheceram a destruição do pecado sexual e, no entanto, podem testemunhá-la, se não em meio aos nossos familiares e amigos, na mídia. Ele quebra corações e destrói famílias, arruína carreiras, devasta vidas. À luz de cada consequência tangível, o fato de que tantos ainda caem neste pecado serve de testemunho do seu poder. O desejo sexual é o desejo mais forte que o ser humano experimenta, mas a atração pela expressão sexual não é a única razão pela qual as pessoas caem neste pecado, porque a muitos feriu e derribou, diz Provérbios. Pessoas que sofrem queda moral são vítimas de sua natureza pecaminosa inerente e de seus impulsos naturais, mas alguns são também vítimas do pecado dos outros. Muitas jovens mulheres promíscuas sofreram abandono ou abuso dos pais, tal como a maioria das mulheres na indústria pornográfica. A vítima do verso 26 é alguém prejudicado pelo pecado, seja por seu próprio ou pelo de outro. O primeiro modo como evitamos nos tornar como a mulher imoral mencionada em Provérbios é fugindo da tentação e das coisas que a inflamam. Foi isso que José teve que fazer quando foi convocado pela esposa de Potifar, que pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Gênesis 39, 7. José estava numa posição em que fugir certamente poderia ter-lhe custado a vida, como provavelmente não seria o nosso caso. Mas, por fim, ele sentiu que não tinha outra escolha, pois a mulher foi insistente em sua perseguição. Verso 10. E ele fugiu. A Bíblia não nos diz por que José fugiu, mas pode ter sido porque aquela mulher devassa estava ameaçando a resolução dele. Tendo sido tentado ou não, ele fugiu daquela situação, arriscando a sua vida, e de fato ele sofreu em consequência de sua obediência a Deus. Entretanto, podemos ter certeza de que ele não sentiu remorso a longo prazo. Paulo expressa isso de maneira bem direta. Fugir da impureza. 1 Coríntios 6, 18. Como exatamente fugimos de nossa própria tentação ao pecado sexual? Uma forma de fugir é ser cuidadosa em não dar impressão aos outros de que estamos abertas à possibilidade. Sinais sexuais não são difíceis de serem percebidos. Há um tipo de radar sexual que parece estar dentro das pessoas, tanto homens como mulheres. Outra maneira de fugir é não se envolver com formas provocativas de entretenimento.
Se não temos uma opção clara, talvez possamos deixar de assistir determinados filmes. O que de bom pode vir ao assistir a uma cena pesada de sexo? Também é sensato saber selecionar as companhias que temos. Temos percebido uma leitura lícita em nosso radar sexual na companhia de uma determinada pessoa? Se isso acontece, principalmente se percebemos estar cedendo a uma resposta, nosso curso de ação é claro: saia disso. Saia do quarto ou até mesmo do relacionamento. Se tomarmos uma atitude nesse momento, não há como as coisas avançarem. Às vezes, ao ponderarmos a fuga, surgem em nossa mente as implicações negativas de fazê-lo. Então, ao invés de tomarmos uma decisão radical, simplesmente decidimos desviar a tentação. Em alguns momentos isso funciona, mas na maioria das vezes não. Não podemos errar se seguirmos a instrução de Paulo, independente das consequências. Lembre-se de José. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Provérbios 5:8. Ter sabedoria nesse tipo de situação envolve mais do que apenas conhecer o que a Bíblia diz sobre isso. Afinal, crentes que caem nesta área geralmente sabem o que diz a Bíblia, mas têm cedido à tentação do mesmo jeito. A sabedoria que precisamos para evitar cair em pecado sexual é o temor do Senhor. O melhor meio de fugir da tentação é cultivar uma confiança inabalável em Deus, que esteja arraigada na convicção de que o caminho de santidade que Ele traçou para cada um de nós conduzirá à prosperidade mental, emocional e espiritual. Este é o temor do Senhor em ação. Protegendo o casamento. A mulher sábia, seja solteira ou casada, reconhece que o pecado sexual é uma violação do matrimônio e, por esta razão, ela procura proteger não apenas o seu próprio casamento, como também o dos outros. A primeira proteção é reconhecer que a proteção é necessária, pois todos estamos sujeitos a cair em pecado sexual. Tanto homens quanto mulheres são suscetíveis e isso inclui homens e mulheres crentes. É insensato pensar que só porque somos crentes ou temos um ministério bem-sucedido, estamos acima disso. De fato, os que estão mais propensos a caírem são aqueles que acham que nunca cairão. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10:12. Quantas vezes já ouvimos as pessoas dizerem, ao ouvirem de algum crente que se envolveu em um caso amoroso: como isso pode ter acontecido? Pensei que ela era crente. A verdade é que pensamos que os crentes são menos tentados a pecarem dessa forma, mas se isso fosse verdade, a Bíblia, que foi escrita especificamente para o povo de Deus, não estaria repleta de tantas advertências sobre isso. O adultério é um ataque direto ao casamento, não apenas uma violação dele. É a quebra voluntária da união ordenada por Deus. E a consequência do adultério é sempre amarga. Você já ouviu falar de alguma relação adúltera que não tenha resultado em amargura? O que vemos no mundo ao nosso redor e em nossas próprias experiências confirma a veracidade disso. Também afirma a palavra de Deus. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Provérbios 6, 32 e 33. Não há nada tão prejudicial ao casamento como o adultério. Jesus disse: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 5,32. As palavras de Jesus mostram que o pecado sexual pode destruir um casamento. E se o divórcio acontecer como consequência, Deus é ofendido. Jesus pode ter dado uma saída a um cônjuge traído, mas isso não significa que tomar esta saída é algo agradável a Deus. Ele nunca fica feliz com o divórcio, não importa a causa, o que coloca o cônjuge traído num terrível dilema. Permanecer num casamento rompido, sem confiar, ou deixar o cônjuge e ofender a Deus. Ainda que o casamento permaneça, a consequência do adultério é a amargura. Os pais do rei Salomão, o autor principal de Provérbios, se uniram em um relacionamento adultério. A mãe de Salomão, Batseba, era casada com um homem chamado Urias,
mas ela dormiu com o rei Davi, o pai de Salomão, enquanto Urias estava fora, servindo no exército. Como consequência, Batseba ficou grávida e Davi arquitetou um plano para impedir Urias de descobrir seu feito. Mas o plano falhou, então Davi mandou matar Urias numa batalha. Foi tudo em vão. Deus julgou o ato de adultério, permitindo que o bebê de Batseba morresse. Você pode ler tudo isso em 2 Samuel 11. O adultério sempre leva a mentiras e perdas, 100% das vezes. Uma vez que todos nós estamos sujeitos a isso, o primeiro modo de nos salvaguardar é admitirmos humildemente que estamos sujeitos a isso. A segunda forma de proteção é cultivar a gratidão por nosso casamento e pelo casamento em geral. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Provérbios 5, 18 a 20. É mais fácil falar do que fazer, você pode estar pensando. Você não tem um marido como o meu. Mas esta não é a questão. Muito provavelmente, muitos dos homens que procuravam seguir a instrução deste provérbio não eram casados com uma corça de amores, nem com uma gazela graciosa. O instrutor não estava tentando ser uma idealística poliana. É muito provável que ele estivesse orientando seus alunos sobre a importância de ver seu cônjuge a uma luz específica, e nós podemos fazer o mesmo. Seu marido pode não ser o príncipe charmoso que você achava antes, mas você escolheu se casar com ele por alguma razão. Qual era esta razão? Pense, traga à sua mente as boas qualidades dele e foque nelas, em lugar de se apegar às decepções e características que você acha tão irritantes agora. Você luta com isso? A maioria dos casados lutam de uma maneira ou de outra, mas Deus, que ama abençoar aquilo que ordenou, ajudará você a renovar seu deleite matrimonial, se você estiver disposta a ser ajudada. Sempre que estou lutando com o descontentamento, descubro que uma maneira de sair disso é praticando a gratidão. Ultimamente, minha luta passou a envolver o lugar onde vivo. Vivo numa moradia coletiva e meu vizinho de cima tem o pé pesado. Além disso, ele é jovem, o que significa que tem energia para ficar fora de casa até as 2 da manhã nos finais de semana e 1 ou 2 vezes durante a semana. Eu, por outro lado, tenho sono leve e, não sendo jovem, penso que estar acordada às 10 da noite é estar acordada até tarde. A diferença em nossos estilos de vida poderiam tão facilmente criar uma discórdia entre vizinhos, mas pela graça de Deus nos damos bem. Eu expresso minha gratidão a Deus por isso e trago à memória o tempo que este vizinho pegava minha correspondência quando eu esquecia de pedir para que os correios aguardassem para mim durante uma viagem, e uma outra ocasião quando ele levou minha árvore de Natal descartada por mim após as festividades para ser recolhida na calçada. E eu me recordo que ele fez 2 viagens ao Iraque como fuzileiro naval. Eu também oro por ele e descobri que se oro quando estou mais irritada, o aborrecimento se dissipa. Orar por alguém é um ato de amor e a irritação tende a desaparecer diante do amor em ação. Se tudo isso parece um pouco piedoso, deixe-me rapidamente acrescentar que lembrar aquelas qualidades e ainda orar por alguém em meio a uma dificuldade de relacionamento ajuda a superar o descontentamento, porque é algo realizado no temor do Senhor. Em outras palavras, é uma consequência de nos firmarmos em Cristo em meio à dificuldade e de nos deixarmos transformar nesse processo. Através de nossa união com Cristo, descobrimos que somos sempre mais capacitados a agradar aqueles que nos irritam, seja um vizinho, uma amiga ou um cônjuge. E quando se trata do esposo, há uma dimensão a mais, o selo de Deus sobre o relacionamento. Aquele que ordenou o casamento em geral, ordenou o seu em particular, e ele se importa mais com o bem-estar do seu casamento do que com qualquer outro relacionamento humano que você tenha.
Ele não está cego às dificuldades grandes e pequenas. Ele não é alheio à sua perda de respeito por seu marido ou à dor que você sente porque seu esposo parou de falar com você. Seja qual for o problema, você será capacitada a viver em paz e valorizar seu casamento, mesmo quando não vê nenhuma mudança, se você se apegar a Cristo mais do que aos seus ideais para seu esposo e seu casamento. Se o seu casamento é difícil, valorize-o a si mesmo, porque Deus o valoriza. Sejamos solteiras ou casadas, todas nós somos chamadas a valorizar o casamento, simplesmente porque Deus o valoriza. E isto pode ser difícil, não somente para mulheres com lutas no casamento, mas também para mulheres solteiras que anseiam por se casarem. A própria ideia de que elas devem valorizar e proteger algo que não possuem pode criar ressentimento. Entretanto, a mulher sábia, casada ou solteira, valoriza o casamento. Outro importante meio de proteção do casamento, seu ou dos outros, é mergulhar na palavra de Deus. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Provérbios 6, 23 e 24. É necessário humildade para reconhecer e admitir que podemos cair dessa maneira, sem a dependência do Espírito Santo e das Escrituras. Não somos fortes o suficiente para suportar por nós mesmas determinadas tentações, e nem é o melhor dos casamentos. A quarta forma de proteção é: não caia na mentira de que ninguém se ferirá. Tomará alguém fogo nos seios sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será com o que se achegar à mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Provérbios 6, 27 a 29. Quando acontece um adultério, alguém sempre sai ferido. A curto prazo, é geralmente o cônjuge traído e os filhos do casamento rompido. A longo prazo, é o cônjuge que se envolve no adultério e seu ou sua companhia, pois não apenas o seu relacionamento foi forjado em fundamentos ilícitos, como também abrange duas pessoas com caráter imoral. A questão final é a seguinte: se uma mulher abandona o marido porque sente que não o ama mais, isso é imoral. Se ela alega que sua atitude tem aprovação de Deus porque Deus quer que ela seja feliz, isso é uma blasfêmia. A quinta forma de proteção que devemos cultivar dentro do casamento é uma vida sexual ativa e saudável. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-ão por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, córcia de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Provérbios 5, 15 a 19. A Bíblia não é hipócrita. De fato, em alguma parte, ela é bastante clara sobre o sexo, como em Cântico dos Cânticos. E o apóstolo Paulo francamente instrui maridos e mulheres a não se privarem um ao outro. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. 1 Coríntios 7:3. E ele explica por quê. Por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Verso 2. Provérbios 5, 15 a 19 mostra a mesma instrução, a qual é esclarecida no próximo verso. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Provérbios 5, 20. Derek Kidner escreve: é muito importante ver o deleite sexual no casamento como dom de Deus, e a história confirma que quando o casamento é visto principalmente como um contrato de negócios, não apenas Deus é grandemente incompreendido, como a paixão humana busca outras fontes. Verso 20. O meio de evitar tentações de pecado sexual é viver o sexo com o seu próprio cônjuge.
Este tipo de instrução pode ser desanimador para aqueles que, por uma razão ou outra, experimentam um período em que o sexo é algo mais para ser suportado do que para ser deleitado. Isso não é incomum para mulheres que lidam com o esgotamento de cuidar de um bebê ou para mulheres na menopausa. E todos os casais passam por períodos onde o sexo é apenas a mais velha rotina. Mas a vida é assim, não apenas em seu casamento, mas em tudo. Talvez Deus não tensionou que aquela paixão ardente que caracterizava o primeiro ano do seu casamento durasse para sempre. Se ela continuou, talvez seja porque você nunca saiu da cama para tomar as responsabilidades da vida cotidiana. Nós, seres humanos, somos muito egocêntricos, por isso, talvez, Deus tenha designado aquela paixão inicial simplesmente para levar-nos ao casamento. Fora aquela tensão sexual, há muitos que poderiam nunca estar dispostos a preservar e abraçar a morte do interesse próprio que o casamento necessita. Então, se este é o caso, não é esta determinada proteção do estado matrimonial um pouco idealística? Não, uma vez que a palavra de Deus determina esta proteção. Talvez nós precisemos vê-la de modo um pouco diferente. Pode ser que estejamos retratando o deleite de Provérbios 5,19 como sentimentos de intensa paixão sexual. Mas por que fixaríamos nisso? Não há deleite simplesmente na unidade e intimidade no fato de que, no desígnio de Deus, o sexo promove o amor? Se o que se requer para um casamento prazeroso são duas pessoas que precisam ficar o tempo todo de mãos dadas, então nem Provérbios nem Paulo se sentiriam compelidos a instruir cônjuges a continuarem se unindo de modo sexual. Nós encontraremos prazer se bebermos água de nossa própria cisterna, com ou sem paixão ofegante. Às vezes, é claro, existem obstáculos e algumas mulheres não têm cisterna alguma, mas nenhuma de nós está realmente sem bem, porque Jesus é o nosso bem supremo e permanente. Para a mulher que havia tido 5 maridos e um amante e nunca encontrou o que estava procurando, ele disse: se conheceras o dom de Deus, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. João 4,10. Ele é a nossa água viva, e desta água podemos beber sempre, independente de nosso estado civil. Podemos descansar nele quanto às falhas de nosso casamento. Podemos descansar nele se não temos casamento. Quando bebermos de sua fonte, descobriremos que tudo o que precisamos é resistir à procura por amor nos lugares errados. A sexta forma de proteção é cultivar um ciúme piedoso. Em outras palavras, proteger seu casamento. Não permitir que outros entrem no espaço íntimo que você divide com o seu esposo. Pensamos em ciúme como algo pecaminoso, e ele é, quando surge de um desejo em ter aquilo que pertence a outrem. Mas ele não é pecaminoso quando se trata de proteger aquilo que Deus nos deu. O ciúme piedoso funciona como aquela luz indicadora que começa a ficar vermelha no painel do carro quando algo está errado com o motor. O ciúme em nosso casamento reflete o ciúme de Deus para com seu povo. Durante todo o Antigo Testamento, vemos que Deus tem ciúme ardente quando seu povo o trai com outros deuses. Veja Deuteronômio 32:16, 1 Reis 14:22, Salmo 78:58, Ezequiel 5:13. E sua ira ao ser traído se reflete na ira do marido traído de Provérbios. Porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Provérbios 6:34. Um jovem pastor e sua esposa convidaram uma jovem mulher que passava por lutas para viver em sua casa por um período indefinido de tempo. Mas ela era uma mulher jovem e atraente, e enquanto todas as intenções naquelas circunstâncias eram boas, toda a situação foi uma má ideia. Um mês nessas circunstâncias, a esposa compartilhou comigo seu desconforto com a situação. Sugeri que ela fosse para casa e expressasse seu desconforto imediatamente a seu marido. Ela o fez, e juntos eles ajudaram aquela jovem mulher a se mudar antes que a semana terminasse.
O ciúme da esposa era bom e correto, assim como a resposta do marido. Juntos, eles aprenderam uma lição sábia e prática. A não ser por outra opção razoável, não necessariamente ideal, mas razoável, uma mulher jovem e atraente não deve viver com um casal. Outro casal que conheço está enfrentando um tempo difícil em seu casamento. Alguns meses atrás, a esposa confessou ao marido sua luta com sentimentos homossexuais, e desde a sua confissão eles estão tentando enfrentar esta triste realidade. Contudo, recentemente, ela desenvolveu uma amizade próxima com uma mulher que entende sua luta. O marido tem ciúmes com razão, mas tem medo de falar com a esposa, porque a nova amizade dela tem levantado seu ânimo. Ele seria sábio se expressasse rapidamente e sem reservas. Imoralidade, seja antes, durante ou depois do casamento, seja mental, emocional ou física, é sempre rebelião contra Deus. Crentes podem cair e o fazem, e na realidade todos nós somos culpados em vários níveis. Você pensa que não é? Veja as palavras de Jesus em Mateus. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela. Mateus 5, 27 e 28. Você nunca olhou para outra pessoa com pensamentos de luxúria? Talvez você seja uma rara exceção que nunca tenha feito isso. Mas veja o que o Catecismo Maior de Westminster tem a dizer sobre isso e veja se você não está mais parecida com a mulher imoral de Provérbios do que talvez pensava. Os deveres exigidos no 7º mandamento são castidade no corpo, mente, afeições, palavras e comportamento, e a preservação dela em nós mesmos e nos outros, a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações, o evitar todas as ocasiões de impureza e resistir às suas tentações. Os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são adultério, fornicação, rapto, incesto, sodomia e todos os desejos antinaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento imprudente ou leviano, o vestuário imoderado, a proibição de casamentos ilícitos e a permissão de casamentos ilícitos, o permitir, tolerar ou ter bordéis e frequentá-los, os votos embaraçadores do celibato, a demora indevida do casamento, o ter mais de uma mulher ou mais de um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto do casamento, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. À luz destas coisas, o que devemos fazer? Todas nós somos ou fomos a mulher imoral de uma forma ou de outra. Se nada nessa descrição se encaixa em nosso presente estado, fazemos bem em considerar o que Jesus disse à mulher adúltera que foi trazida diante dele. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João 8, 10 e 11. Talvez haja algo no catecismo que descreva um tempo antigo de sua história pessoal, um pecado particular do qual tenha se arrependido há muito tempo atrás. Podemos então considerar as mulheres que Deus colocou na linhagem de Jesus. Tamar, que fingiu ser uma prostituta e dormiu com seu padrasto. Raabe, que realmente era uma meretriz. E Batseba, que teve um concubinato com o rei enquanto seu marido estava fora. As três tiveram um passado sórdido.
Entretanto, mais tarde foi-lhes dado um lugar honrado na história redentiva. Se você está cheia de pesar sobre um pecado sexual passado e acredita que pode perder bênçãos futuras e utilidade no serviço a Deus, basta olhar para algo que Deus prometeu a seu povo se quisessem se arrepender de seu adultério espiritual. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Joel 2, 25 e 26. A respeito desta passagem do profeta Joel, James Boyce escreve: Não podemos desfazer o que está feito. Pecado é pecado, e os efeitos do pecado, em geral, continuam por longos períodos. Mas Deus pode restaurar o que os gafanhotos consumiram. Oportunidades podem ter sido perdidas, mas Deus pode conceder novas e melhores oportunidades. Amigos podem ter sido alienados e podem ter se afastado, mas Deus pode dar novos amigos e restaurar muitas das antigas amizades. Deus pode aniquilar o poder do pecado e restaurar a santidade e a alegria pessoal que não se teria imaginado possuir durante o tempo da rebeldia. Você é alguém cuja vida foi destruída pelos gafanhotos do pecado? O pecado tem despojado sua vida de toda a plantação a ponto dela parecer um deserto espiritual? Se isso tem acontecido, você precisa voltar para aquela que pode fazer com que a vida frutifique novamente. Somente Deus pode restaurar os anos que foram consumidos. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Provérbios 31, 10 a 31.